Beleza, vamos lá então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 13, estamos na meditação desse livro tão maravilhoso. Se eu não me falha a memória, nós já estamos quase, acho que 1 ano e meio meditando nesse livro, nesse Evangelho. Marcos durou 3 anos, Lucas durou 4, então assim nós vamos, nos alimentando da pessoa de Jesus, da vida, das palavras, dos ensinamentos do nosso Salvador. John MacArthur deve estar na casa dos 80 e tantos anos, talvez até 90. Ele é um pastor muito famoso nos Estados Unidos, igreja lá em Los Angeles, e uma vez eu estava ouvindo ele falando que levou 25 anos do seu ministério para ensinar os 4 evangelhos. 25 anos. Uma vez o Dr. Chad chegou para mim e disse, ele estava na aula de Efésios, e ele sentou do meu lado na hora do intervalo ali, e eu acabando de anotar o que ele tinha dito, eu falei, poxa doutor, seria uma bênção se a gente fizesse isso aqui que estamos fazendo com Efésios, com o livro de Romanos. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu tenho um amigo meu que está há 16 anos ensinando só Romanos. Eu falei, meu Deus do céu, parece uma coisa assim inesgotável. As Escrituras Sagradas é impressionante. A palavra de Deus é viva e eficaz. Maravilhoso isso. Capítulo 13, versículo 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância mais. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão; vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E sempre nosso Senhor tem razão, Eu de fato queria muito estar lá, ouvindo o meu Senhor. Com a percepção que a gente tem de Cristo, a gente está ali ouvindo o Senhor pessoalmente, Nosso Senhor encarnado ali, ia ser um negócio extraordinário. Mas o mesmo privilégio que essas pessoas tiveram, até em certa parte nós temos. Obviamente não temos Jesus palpável, tangível aqui, mas nós temos as suas palavras. Quando você abre a Bíblia, aqueles homens inspirados pelo Espírito de Deus escreveram as palavras que eles ouviram. O Espírito de Deus gravou esta palavra que eles ouviram do nosso Senhor em seus corações e suas mentes, e aí depois então eles escreveram as mesmas palavras do nosso Senhor. Então nós temos o mesmo privilégio. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você, Ele mesmo está falando com você, porque é a palavra dele, inspirada, inerrante. E Jesus termina essa parábola
do semeador, que nós meditamos na semana passada, no versículo 9, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece até uma coisa assim meio sem nexo, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas como assim? Todo mundo está ouvindo, né? Que tem ouvidos aí está ouvindo. Então várias parábolas de Jesus terminam assim, né? Com essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 1, diz assim: antigamente, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho é o esplendor da sua glória, da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, pela sua palavra poderosa, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se na majestade, nas alturas, à direita de Deus. Então, veja em 3 versículos, 7 características da pessoa de Jesus, e realmente, irmãos, não há nada maior do que ver o próprio Senhor Jesus falando. Não há nada que possa superar. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então o povo de Israel estava recebendo a palavra de Deus. As escrituras sagradas dizem que Deus levantou profetas de dia e de noite para pregar e ensinar a palavra do Senhor ao seu povo. Então o povo de Israel foi muito privilegiado em receber as escrituras sagradas. Mas esse texto deixa a gente assim meio intrigado, porque o texto parece não ser muito justo. Porque Jesus, quando eu era novo convertido, eu li esse texto, mas o Senhor não quer que eles entendam. Mas como assim o Senhor não quer que eles entendam? Mas é tudo que o Senhor queria que eles entendessem. Então como é que o Senhor está falando de tal maneira que eles não entendam? O que é que está acontecendo aqui? Então, irmãos, é possível ouvir sem de fato escutar, é possível ver sem de fato perceber. Você é igual sua mãe, seu pai fazer com você. Você está fazendo um de mercador. Quantas vezes eu já te falei? Quer dizer, você ouviu, mas não houve obediência. Não houve um coração que acolhesse, que recebesse a palavra do pai e da mãe, da instrução do pai e da mãe. Por quê? Porque você não pôs em prática aquilo. Aqui é mais ou menos o que está acontecendo. Não existem aqui corações obedientes, não existem corações rendidos ao Senhor. E depois de Deus falar tanto tempo, tantas vezes, de tantas formas diferentes, mesmo assim o coração da nação de Israel ficou duro. E agora Deus está falando através do seu Filho, não é através de um profeta, de um homem falho, limitado. Não, é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado que está pregando, curando, libertando, ensinando. E eles estão endurecidos diante da palavra do Senhor. E aí então nós vemos Jesus entrando com a questão das parábolas por causa disso. E aqui já fica uma reflexão para mim e para você: como nós temos ouvido a palavra de Deus, o que você tem feito com todas as sementes que por anos vem caindo no seu coração? Quantas vezes você já ouviu mensagens, ministrações, devocionais, enfim, quantas vezes você já não meditou nas Escrituras e já não ouviu o texto sagrado? O que você está fazendo com tudo o que você tem ouvido? Quais são as respostas que você tem dado a Deus de transformação, de compromisso com as Escrituras, né? com obediência à palavra de Deus? Por isso que geralmente quando eu prego, eu evito ao máximo qualquer questão emocional nesse sentido, porque as pessoas geralmente o que querem é pegar uma coisa emocional e fazer um apelo emotivo ali. E se você é guiado pelas emoções, e a sua fé está ligada às suas emoções, do jeito que as emoções sobem, a sua fé vai, e quando ela desce, as emoções descem, sua fé desce, e assim suas vontades, assim também suas decisões. Decisões emotivas, geralmente elas não têm nenhum tipo de fundamento, elas foram tomadas no ardor da emoção,
E quando alguém se aferra a elas, geralmente são atitudes erradas, equivocadas, né? Por isso que a Bíblia fala da gente fazer um culto racional a Deus. Não é que o culto não possa ter emoção, não é que o culto não possa ter lágrimas, sorrisos, o levantar das mãos, o entregar do coração completo. Não é isso, tem que ter tudo isso, e a vida cristã tem que ter tudo isso, mas as nossas decisões nós precisamos fazê-las também racional. Nós podemos estar emocionados, tocados na nossa emoção, mas a nossa razão tem que funcionar junto com o Santo Espírito de Deus. Senhor, eu sei que isso é errado, eu não posso viver isso, então hoje eu vou deixar isso. As minhas emoções estão dizendo para eu deixar isso, mas eu sei que amanhã ou daqui a 1 hora elas vão dizer para mim não deixar, mas eu vou estar firme contigo, que a minha decisão é junto com o Senhor, com a minha razão, com o teu Santo Espírito. Então eu vou viver de acordo com a tua palavra. Por isso que existem tantos alertas na Bíblia falando dessa questão de como nós estamos ouvindo. O verbo mais importante do Antigo Testamento é ouvir. Ouvir no sentido de escutar, compreender e atender e obedecer. É o verbo mais importante do Antigo Testamento. É o verbo central. Tudo depende de como você vai ouvir a Deus. E a pergunta é essa: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? E aí, versículo 11 é o que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Então parece meio injusto. Para os 12 discípulos, Jesus fala em parábolas para todo mundo. Aquilo que eles não entendem muito bem, eles perguntam em particular, eles têm uma aula de reforço. Então eles vêm em particular, Jesus vai lá, libera, desata o mistério. Ele desata o mistério. Você ouve a mensagem, você, gente, o que é isso? Por exemplo, a parábola do semeador. Se eu tivesse explicação ali, a gente já ouviu bobagem demais. Muita gente dizendo que era isso, que era aquilo do outro. E as pessoas iam viajar em tudo quanto é coisa. Mas a explicação é muito importante. Então aqui a gente já tem um questionamento muito complexo hoje em dia. Não foge da gente aqui. Mas há um debate muito intenso hoje em dia, já dos 40, 50 anos para cá, e isso em teologia é novo, é sobre o que é uma parábola. Parece simples, mas não é. Você vai ver gente dizendo que existem 70 parábolas no Novo Testamento, e você vai ver outro estudioso dizendo, não, só tem 30. Então esses caras não estão concordando muito bem. Então o que é uma parábola é uma coisa meio complicada de você discutir seriamente sobre o assunto. Geralmente o pessoal fala, não, é uma comparação, é um contraste, é uma história, e tudo sim, tem tudo isso, mas parábola é uma coisa um pouco mais complexa do que isso. Então, veja, aqui já temos um ponto importante. A parábola, ela ao mesmo tempo que esconde, ela revela, ok? Ela esconde de quem está ouvindo. A multidão ouviu, mas não entendeu o mistério. É bem pentecostal, né? Agora é bem pentecostalzão. Ó, o mistério ficou, isso é um mistério, realmente é. Aqui tem um mistério, né? O povão não entendeu, mas os 12 entenderam. Por que Jesus está fazendo isso? E ele diz para que não sejam salvos. Leia o texto comigo, abre aí, ó. Mas como isso conhecer a mensagem, na verdade, né? Eu entendi. Sim, ela esconde a mensagem, o mistério do reino fica escondido. Se você nunca tivesse ouvido a parábola do semeador e tivesse ouvido ela, você ia ficar, não entendi nada do reino de Deus aí nessa parábola, tem alguma coisa do reino de Deus? Você ia ficar voando. Você fica voando, ok? Então assim, veja que, olha a partir do versículo 13, por isso falo com eles por meio de palavras, que vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entende, assim nele se cumpra a profecia de Isaías. Jesus está cumprindo uma profecia, lá no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías está vendo Jesus no trono, como vai dizer o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 12, Isaías está vendo Jesus na sua glória, e aí então, ele viu não apenas a glória, mas também esse chamado maravilhoso, e o chamado é, quem enviarei, quem é de por nós? Ele disse, eis-me aqui, e aí eu tenho que falar o quê? Aí Deus diz,
Justamente isso. Você vai falar e eles não vão entender. Eles vão ver e não vão compreender, mas aí você fica no meio do caminho. Mas como assim? Ouvindo, vocês ouvirão e de nenhum modo entenderão. Vendo, vocês verão e de nenhum modo perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os ouvidos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e eu os cure. Está vendo? Aí você fala, mas Deus não quer salvar, Deus não quer curar, Deus não quer libertar. Mas como assim? Quando a gente está nos textos desses, que geralmente parecem que vão contra o caráter de Deus, né? A ação de Deus, tem que ter muita calma, ir no texto devagarzinho, para a gente entender, tá bom? Vamos lá então. Então, parece um pouco injusto, mas aos discípulos então Jesus explica os mistérios do reino dos céus. E aí então parece mais injusto, porque Jesus está dizendo no versículo 12: pois ao que tem mais se dará, e terá aí abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tomado. Quer dizer, Jesus está tomando da multidão e trazendo para os discípulos. Aí você fala, poxa vida, eles já têm pouco, e o pouco que eles têm, Jesus está tirando deles e dando para os discípulos, que tem muita abundância, porque já tem Jesus, eles já têm os ensinamentos de Jesus, a presença de Jesus, a amizade de Jesus, eles já têm a compreensão do reino, eles têm tudo, e eles vão receber ainda mais, e aqui tem uma outra lição para a gente: quanto mais sede você tem de Deus, mais você vai receber. Quanto mais você buscar de Deus, mais você vai achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aqui está o ponto desse texto, é que eles não estão buscando de todo o coração, eles não estão buscando ser de todo o coração. E já que eu estou falando, e aí como Isaías, 800 anos antes de Jesus, Deus já vem falando há séculos, há 1000 anos Deus já vem falando com o povo de Israel. Israel não atende, Israel não ouve, geração após geração, profetas e profetas, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, pregando a palavra de Deus, e eles estão endurecendo o coração, eles estão enrijecidos contra Deus, contra a sua palavra. Então Deus diz, já que vocês não querem ouvir, eu vou falar para vocês não entenderem. Já que vocês não querem ver, eu vou fazer para vocês não perceberem. E aquilo que vocês têm, eu vou tirar e vou dar para quem quer. Esse é o sentido desse texto. Mas se você ler simplesmente o texto, sem parar, analisar direitinho, inclusive o contexto lá em Isaías, enfim, você vai tomar a ideia de que não, poxa, Deus não está sendo justo aqui, Ele está tomando das pessoas e trazendo para quem já tem, ou Ele está falando para que as pessoas propositalmente não recebam o Evangelho. Não é isso, é que Deus, e aqui tem uma punição terrível, é quando Deus solta você a você mesmo. Deus deixa você ao seu próprio cuidado. Esse é o maior castigo que Deus pode dar para a gente, é esse. É quando Deus solta, quando Deus te dá aquilo que você tanto quer, chamado liberdade. Liberdade. Deus os entregou. Foi o que Deus fez com o faraó. Deus endureceu o coração de faraó. Deus deixou o faraó ser o que ele queria ser. Botou gás, botou lenha na fogueira. Disse, deixa ele ser o que ele quer. Ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater e vai ver que não vai vencer. Mas deixa ele ser o que ele quer ser. Quando o texto diz Deus os entregou, você vê que sempre tem o pecado primeiro. Deus só vai endurecer faraó lá na 6ª praga, se não me falha a memória, na 6ª praga que Deus vai começar a endurecer o coração de faraó. Quer dizer, ele já está com o coração endurecido, vendo a glória e a majestade dele, mas continua endurecido. Então, quando o seu coração fecha para Deus, Ele tira a sua palavra de você e deixa você à sua própria vontade. Esse é o pior perigo que pode acontecer com uma pessoa, ok? Então, nós precisamos de ter todo cuidado diante da palavra de Deus, porque a lei de Moisés é extremamente clara. Você não vê enigmas, você não vê nenhum tipo de ilustração, alguma coisa que você... Não, calma aí, deixa eu entender a lei de Moisés, calma aí, eu preciso de uma revelação. Não, você lê, você entende. Acabou, você não tem problema em entender a lei de Moisés.
tão clara, tão límpida, tão nítida, mas eles não querem ouvir. Já 1000 anos Deus vem falando e eles não querem ouvir, eles não querem atender à voz de Deus. Se Deus está falando com você e você não está atendendo, você não está ouvindo, você não está obedecendo, mas você vira e volta, está lidando com o pecado, vira e volta, você está jogando com o pecado, vira e volta, você abre mão da vontade de Deus para fazer a sua, abre mão daquilo, você vai endurecendo o seu próprio coração. Você lá no coração, você, eita fé, Deus não quer que eu faça isso. Ah não, mas vai ser só mais essa vez. Não, mas vai ser só mais essa vez. Não, Deus vai me entender. Até que Deus vai pegar você de jeito. Porque Ele não vai ter problema nenhum em disciplinar o filho que ama. Porque se você não fosse disciplinado é porque tu não era filho. E se o seu coração está assim, eu espero que Deus discipline você. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Porque é melhor ser disciplinado do que ser perdido. Não é verdade? É melhor ser disciplinado do que ser... Na realidade, o melhor é obedecer. A realidade é, o melhor é ser obediente a Deus. Mas se não tem obediência, é melhor ser corrigido do que ser perdido. Como Deus não vai perder você porque Ele lhe ama, Ele não tem problema nenhum de disciplinar. Porque Ele disciplina o filho que ama e açoita, diz Hebreus, a todo aquele que quer bem. Que coisa bendita é o nosso Deus, né? Que de maneira tão maravilhosa, tão doce, Ele assim então nos assiste. E você vai ver vários textos no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 29, versículo 3, Jeremias capítulo 5, versículo 20, falando dessa dureza do coração de Israel, apesar dos milagres, de Deus abrir o mar vermelho, fazer chover pão do céu, cuidar deles, abençoá-los, livrá-los dos inimigos, Deus fazendo tantas coisas, ensinando por meio dos profetas a palavra de Deus, enfim, Deus fazendo tudo isso, o povo com o coração endurecido. As multidões, o que elas queriam, que estavam ao redor de Jesus, elas queriam os milagres, curas, libertações, elas queriam bênção, elas queriam comer pão que Jesus multiplicou. Era isso que as multidões queriam, era exatamente isso que elas queriam, por isso que elas estavam perto de Jesus. Vocês vieram por causa do pão, não foi por causa da palavra de Deus. Trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. E a gente precisa, irmão, questionar as nossas motivações. Por que estamos nos aproximando de Deus? Por que estamos orando mais agora? Por que estamos tendo problema? Será que esse é o motivo da oração? Será que essa é a mola? Esse é o motor que nos impulsiona a orar, a ler a palavra, a buscar a Deus, seus problemas? Não deve ser um relacionamento com Deus, desse Pai de amor, que tanto nos ama. Então, independentemente se está chovendo ou fazendo sol, estamos orando e buscando o nosso Senhor. Enfim, a gente precisa questionar os nossos motivos, e o povo está ao redor de Deus por causa disso, por causa da comida, daquilo que vai receber de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aqui, vendo Jesus, o coração endurecido, não apenas dos religiosos, mas também da multidão, Jesus passa a falar em parábolas. Agora vocês querem estar endurecidos, então vocês vão continuar endurecidos. Vocês querem liberdade, então a liberdade de vocês. Irmãos, uma das coisas mais extraordinárias que vai acontecer, e deve acontecer quando você, como verdadeiro cristão, é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a liberdade, diz Paulo em Gálatas 5, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. O cristão é uma pessoa que tem de fato livre-arbítrio. Quando você nasceu sem livre-arbítrio, porque todo o seu arbítrio era para o mal. Todo copo está contaminado com a tinta. Imagina um copo d'água, uma gota de tinta que cai. Toda a água ficou contaminada. Você pode fazer o que você quiser, qualquer um pode fazer o que quiser, mas isso não quer dizer que essa pessoa não esteja contaminada pelo pecado. Sempre está direcionado para o pecado. Toda a sua vontade está contaminada. Gente, até os filósofos chegaram a essa conclusão, sociólogos. Isso não é uma coisa que a Bíblia apenas diz, é algo que é só olhar o ser humano.
Mas o mais extraordinário é essa nova criatura que é o cristão. Ele foi salvo por Cristo, ele foi liberto por Cristo, ele foi perdoado por Cristo, ele é livre em Cristo, mas o que ele quer é a vontade de Deus. Ele faz questão de abrir mão da sua liberdade, porque ele sabe que o Pai que o ama tem uma vontade infinitamente melhor, uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Isso é extraordinário. Você está livre, mas eu faço questão de submeter toda a minha vida. Eu faço questão de não dar um passo, de não mover uma mão sem a boa mão, sem a direção do meu Pai Celestial. Eu quero a vontade dele. Eu não quero nada nem além, muito menos aquém da vontade dele. Eu só quero a tua vontade, assim. Eu só quero a tua vontade. Esse é o cristão verdadeiro. Ele entendeu quem é o Pai, ele sabe que o Pai o ama, e isso é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Esse vai receber muito de Deus, com certeza. Muito conhecimento de Deus, muita graça de Deus sobre a sua vida. Então, meu amado irmão, o livro do profeta Isaías mostra justamente isso. Então, veja que as parábolas são uma espécie de juízo. Está vendo? Já que vocês não querem ouvir, então agora eu vou falar de tal maneira que vocês não vão entender. Então as parábolas, para a multidão é juízo, eles não entendem. Para os discípulos é uma bênção. Entende isso? Para a multidão as parábolas são um juízo. O Senhor fala, ninguém entende. Eles veem, mas não percebem. Quando Jesus toma os 12, então ele explica tudo. Aquilo é uma bênção para eles. Então as parábolas, aquilo que é uma maldição, que é um juízo para o pecador, para o mundo, é uma bênção para o cristão. A lei de Deus é assim. A lei de Deus é uma miséria para quem está no pecado. A onipresença de Deus. Quer ver? Um homem cercado por 10 tigres é a onipresença de Deus, é a onisciência de Deus. Quando você estava sem Cristo, alguém chegava para você e dizia assim: Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que você pensa, tudo o que você fez, e faz e ainda vai fazer. Rapaz, aquilo era você cercado por 10 tigres, no escuro, você desesperado de medo. E hoje a onisciência de Deus para você. Tem bênção maior do que a onisciência de Deus na sua vida? É a coisa mais extraordinária. Você diz: meu Deus, o meu Pai cuida de mim, Ele sabe de tudo na minha vida. Louvado seja o teu nome. Aquilo que é uma bênção para o cristão é uma maldição. É o que Paulo vai dizer, que nós somos o bom perfume de Cristo. Para uns nós somos cheiro de vida, para a vida, nós somos uma bênção. Para outros nós somos cheiro de morte, porque denunciamos na nossa própria vida o pecado. O pecado é aquilo que pregamos. Então a lei de Deus, a palavra de Deus, para aquele que não é um cristão, é uma maldição, é uma condenação, mas para nós é o nosso deleite. Ele se deleita na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Nem toda a multidão aí, ela foi perdida não, né? Então já acaba, uma parte caiu em terra boa. Também não era discípulo, estava tranquilo, né? Mas uma parte estava na terra boa, e dentro da multidão tinha gente que entendeu a mensagem. Na realidade, o que aconteceu? Muita gente viu que ali estava o Messias, não compreendia todos os mistérios do reino, mas via que ali estava o Messias, os milagres, enfim, a vida sem pecado, aquela vida verdadeira, sem aquela hipocrisia dos fariseus, daquela turma toda que estava lá. Então eles olharam, alguns olharam e viram: não, realmente, tem uma parte da multidão que dizia: realmente aqui está o Messias, e não há dúvida disso, ok? A gente não entende tudo. Aquilo, veja, aquilo que a revelação do mistério é para a igreja. Esse livro, os evangelhos, o Novo Testamento foi escrito para quem?
para a igreja. A igreja entende os mistérios do reino. E o que a igreja tem que fazer? Anunciar o mistério do reino. Falar de Jesus, pregar a Jesus. Essa é uma das aplicações que eu vou trazer lá no final da mensagem. Então, o problema deles aqui é o versículo 15, porque o coração desse povo está endurecido, isso é, não sensível, autossuficiente, eles já têm uma decisão e não vão mudar. Essa é a ideia de endurecido. No versículo 15 ainda, de mau grado ouviram, isso é, sem quebrantamento, sem piedade, sem arrependimento, com arrogância, orgulho e desprezo. Então, quando eles ouvem assim, eles não entendem, eles não se convertem e tampouco são curados. E aqui que a gente tem que observar o nosso próprio coração. Porque, irmão, às vezes nós temos, todos nós temos um pecado contra o qual vamos lutar mais na nossa vida. Todos nós, todo cristão tem isso. Um grupo de pecados contra os quais nós lutamos mais do que os outros pecados. Os outros pecados a gente quase tira de letra, mas esses pecados a gente vira e volta, a gente tem que estar, né? Às vezes o mau humor, aquele temperamento ruim, agressivo, né? Às vezes a ansiedade, enfim, cada um luta com um pecado distinto do outro. Mas o problema é que você pode endurecer seu coração diante dessa situação. E você pode simplesmente dizer, não, eu sou assim mesmo, meu temperamento, eu sou assim, e você se arma ali, e você está ouvindo a palavra de Deus está vindo sobre você, mas seu coração não está quebrantado para aquilo, seu coração não está aberto para aquilo, você está autossuficiente, você já tomou decisões e parece que não vai mudar naquela situação, e você continua duro diante daquilo, sem arrependimento, sem piedade, seu coração está arrogante diante daquela situação. Aqui está o perigo para mim e para você, porque nesse pecado, meu irmão, nessa área da sua vida que você é mais tentado, você deve botar um olhar dobrado, você deve ser mais quebrantado, mais humilhado nessa área, para que Deus possa te dar graça para vencer. Senão você vai ficar sempre lutando contra aquilo. E o pior é se você simplesmente disser, não, eu sou assim mesmo, e eu não vou mudar. Irmão, geralmente as pessoas que fazem isso vão sofrer muito. Vão sofrer muito. Porque o diabo, ele tem verdadeira paixão em que você faça isso na sua vida. Porque é ali onde ele vai traçar toda a queda da sua vida. É nesse rumo de pecado, nesse grupo de pecados, que Satanás vai trabalhar com tudo para derrubar você. Para derrubar você. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Senhor, eu não sou como os demais homens não, todo mundo vai te trair, menos eu. Foi ali onde ele caiu. No orgulho, na arrogância, na prepotência, eu sou melhor que os outros. Eu não sou igual aos outros. Eu estou acima dele. Eu estou numa outra categoria aqui, espiritual, de fé. Pronto, acabou, caiu, foi ali. Entendeu? Então, e Jesus está falando com ele, e ele não está entendendo. E Jesus está falando, e o cara, ele está peitando Jesus, é impressionante. Nossa, a gente é terrível. Aí até que ele chorou amargamente. De repente seja o caminho que você vai encontrar para quebrantar seu coração. Chorar amargamente, desatar a chorar sem conseguir parar, de tanto sofrimento, por causa do teu pecado, de agarrar-se aquilo e dizer, não, eu sou assim, eu vou continuar assim. E se Jesus vier aqui, eu vou peitar ele e vou dizer que você continua sendo assim. Ninguém me muda. Rapaz, que é isso? Não, eu espero que ninguém tenha dito isso. Então, o que são as parábolas? Agora vamos entrar no nosso texto das parábolas. O que são as parábolas? Parábolas são linguagens teológicas que usam drama para expressar, revelando e escondendo os mistérios do reino dos céus. Pronto, isso aí são parábolas. É bem abrangente, é bem aberto, abraça muita coisa.
essa definição. Então, o texto vai dizer: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Então nós temos um privilégio que a criatura comum não tem, de conhecer os mistérios do reino. Então, as características das parábolas, elas trabalham com confrontação em forma de drama e de história. Então elas confrontam. Quando você ouve a parábola, aquilo tem que te chocar. Se não chocar você, essa parábola não foi bem feita, essa história não foi bem contada, ela não atingiu. Você vê que as parábolas, elas têm o poder de dar aquele tranco, aquele choque em você, elas exigem uma resposta pela sua própria estrutura confrontativa. Elas exigem que você responda. Por isso que muitas parábolas terminam no ar do filho pródigo. Vamos festejar porque esse teu irmão era perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E o que o irmão mais velho fez? Não sabemos. É você que tem que responder. É você, a sua atitude é a resposta dessa parábola. Você encontrou a pérola de grande valor. Você vendeu tudo que tinha para comprar a pérola. Isso é o reino dos céus. Você fez isso? Ou tem alguma coisa mais preciosa que Cristo na sua vida? Pronto. A coisa fica no ar. Você tem que dar uma resposta, porque ela confronta você. A parábola tem que confrontar você. Ela tem que ser breve. Ela tem que ser sintética, precisa. Ela vai direto ao ponto. Por isso que ela não tem tantos detalhes assim. Ela é inesquecível, facilmente memorizada. Então é muito legal as parábolas por causa disso. Você tem muito conhecimento com pouca informação, é uma história, e a facilidade dessa história que você lembra aquilo. Então eu vou te dar aqui algumas chaves exegéticas para você entender uma parábola, para você, ao ler a palavra, ao falar, ok, eu tenho que usar essas chaves aqui para compreender. A parábola, o entendimento dela não é revelação, porque Jesus diz para os discípulos, né? Eu não tenho me chamado de servos, eu tenho me chamado de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu vos tenho. As parábolas não estão nesse. Na realidade, todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, ela depende dessa iluminação do Espírito de Deus, de você ter nascido de novo para entender plenamente. Você pode entender, inclusive, um texto. Se alguém pega um livro, por exemplo, do Kenneth A. Bailey, que o mestre das parábolas, esse homem, ele viveu mais de 60 anos lá entre os beduínos, lá naquela região, para entender essas parábolas. Aí ele escreveu um livro, As Palavras do Evangelho de Lucas, para comprar, lindíssimo, belíssimo, né? Tem outros livros que ele escreveu também, Jesus aos Olhos do Oriente Médio, também extraordinário. Esse Paulo aos Olhos do Oriente Médio também, extraordinário, só que ele só tem espanhol. Então assim, você pode entender, mas aquilo não vai se tornar vida, não vai se tornar uma prática em você, aquilo não vai transformar a sua vida. E aqui está o poder da palavra de Deus. Você precisa nascer de novo. Por exemplo, se você, o Dr. Chad, falando sobre essa questão de mestrado e doutorado, dando uma elucidação para mim, ele falou: cuidado, você pode pegar professores que são teólogos, em 6 meses ele arrancam a sua fé. São especialistas em dizer que Deus não existe. São teólogos, estão em grandes universidades, são homens renomadíssimos, escrevem livros, mas eles têm 6 meses, eles arrancam a sua fé. Você vai dormir sem acreditar que Deus existe. Então você pode entender o texto bíblico, porque a Bíblia, ela é histórica, ela é literária, ela é um livro histórico, físico, literário, ok? Você pode pegar a Bíblia e entender muita coisa dela, mas é o novo nascimento, essa experiência do novo nascimento, que vai pegar esse texto e transformar a minha vida, que vai me fazer apaixonar por Deus e conhecer a Deus e amar a Deus. Entende isso, irmão? Então,
toda a Bíblia, ela necessita, como Paulo vai dizer, lá em Efésios capítulo 3, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para a gente entender esse amor, todas as dimensões desse amor, e experimentar isso, ok? Então, de fato, toda a Bíblia precisa dessa iluminação do Espírito, para que ela não apenas seja um livro, mas se torne em nós a palavra de Deus, com certeza. Aqui você tem a primeira chave exegética, a história dentro da história. A parábola é sempre uma história com E. História com E é história de mentira. É uma história que não existe, é um conto. É uma história que pode até ser tomada de um ambiente real, de algo real, mas que ela está sendo contada não como evento, olha, acontece isso aqui agora, não. Ela é uma história, ela é um conto que está sendo dito, ok? Então você sempre tem que entender que a parábola tem uma história real acontecendo aqui. Jesus está cercado de discípulos, os fariseus estão ali, pessoas doentes, há um debate teológico, a história está acontecendo, a história com H, a história está acontecendo. Aí de repente alguém solta uma pergunta, ou tem uma dúvida, ou faz uma crítica, aí Jesus vem e solta uma história para responder aquilo. Isso são as parábolas. As parábolas, elas estão dentro desse contexto, por isso é importantíssimo você saber, entender direito para quem Jesus está falando. Para quem Jesus? Quem são as pessoas que estão ouvindo Jesus? Por exemplo, uma parábola que a gente toma totalmente errado, a parábola do amor do pai. A gente põe ênfase em quem? No filho que foi embora. Mas a ênfase não está no filho que foi embora, a ênfase está no filho que ficou, que são os religiosos, o povo de Israel que está na casa do pai e longe do pai. O crítico da história é ele. Ali está o ponto. Mas a gente sempre fala do filho que foi embora e foi no chiqueiro, aquela coisa toda e tal, não sei o que. Está certo, mas o ponto de Jesus não é o filho que foi, mas o filho que ficou. Esse é o grande ponto de... Então, como você tem uma história dentro de uma história, você tem que saber para quem Jesus está falando. Quem é esse pessoal que está aqui? Esse pessoal que está vivendo lá no interior da Palestina, um monte de gente agrária, não tem nada a ver com o nosso contexto de cidade. Por isso que a gente vai passando direto das parábolas, não entende muita coisa. Enfim, tudo isso a gente tem que perceber na hora da gente ler a parábola, ok? Então você tem parábolas que Jesus vai falar para os discípulos, parábolas que Jesus vai falar para a multidão, parábolas que Jesus vai falar para os religiosos. Cada uma dessas parábolas, elas têm uma intenção de atingir uma resposta, atingir um objetivo. Você precisa saber disso, senão você não vai entender a parábola em si. Então, ok, tem uma história acontecendo aqui, tem um monte de fatos reais acontecendo aqui, e de repente Jesus vem e joga uma história aqui no meio, e a gente tem que entender para quem Jesus está falando, esse pessoal, e disso depende uma compreensão com certeza correta e uma aplicação correta das Escrituras. Então, primeiro você entende o que Jesus falou e como os seus ouvintes compreenderam aquilo, ok? Você entende o objetivo de Jesus, quem está ouvindo aquilo, o porquê Jesus disse aquilo. Então, sem isso, você não vai entender. Por exemplo, aquela parábola escandalosa da ceia. Quando o homem prepara a ceia, chama os convidados e na hora todo mundo começa a dar desculpas. Isso já aconteceu comigo, pastor, eu não fiquei nem um pouco preocupado, escandalizado, isso deu um imprevisto, alguém... Mas se você entender que uma pessoa só compraria um campo depois de um ano, vendo aquele campo em todas as estações do ano, como é que o cara disse que comprou um campo sem ver? Não faz sentido, ok? Ele está desprezando, uma forma de desprezo
Ele poderia ter negado no dia do convite, mas ele deixa para negar no dia que a festa vai, na hora que o servo está chamando os convidados, nesse momento, porque ele quer ofender o dono da festa. Ele não quer simplesmente dizer não, ele quer ofender aquela pessoa. Ele quer ofender aquela pessoa. Entendeu? Então, se você não entende isso, você vai perder a força, inclusive, da própria parábola. Ok? A segunda chave é que existe uma lição principal. Um erro normalmente que cometemos é tentar dar sentido a cada detalhe da parábola. Não, e o que significa aquele ponto? E aí o pessoal começa querendo dar um monte de sentido. Não, toda parábola tem uma mensagem, tem uma lição. Uma lição. Jesus tem um objetivo com aquela parábola, um objetivo, uma lição que ele está dando ali, E isso é muito importante. Você precisa descobrir qual é essa lição? Qual é a lição da parábola do amor do Pai? A lição é que o amor de Deus, que supera o pecado, tanto de judeus e gentios, e chama judeus e gentios a uma aliança. Pronto. Esse é o tema central dessa parábola. Mas se você começar a tentar dar sentido a cada detalhe da parábola, você perde a lição principal e muitas vezes torce o sentido dela para aquilo que de fato ela deveria ser. Por exemplo, uma parábola difícil de entender: aquele rei que vai ao imperador para ser coroado, mas deixa 10 servos, cada um deles com 10 minas, para poder trabalhar. Essa é complicada, essa palavra não é fácil, porque é um evento que nunca aconteceria com a gente. O rei, uma pessoa importante que seria do nosso país, indo ao imperador do império, lá ele seria coroado. Antes de ir, ele toma 10 pessoas que vão fazer parte do seu governo, mas quer testá-los antes. Quer saber se essas pessoas são dignas de confiança e se tem fé e compromisso com ele, porque ele ainda não é o rei. Ele ainda não é o rei. Ele vai ser coroado rei. E ele quer saber se essas pessoas são de confiança, porque quando ele voltar coroado, todo mundo vai vir bajular ele. Mas ele quer saber quem é de confiança de verdade. Então ele dá dinheiro a essas pessoas num momento de crise, dentro daquele pequeno país. Há um momento de crise. Aquele país está em instabilidade econômica, financeira, política, social, porque não tem um rei estabelecido. Então, no lugar de gastar, todo mundo vai segurar o dinheiro. Na crise, o pessoal não gasta, na crise, o pessoal segura o dinheiro. E aí, exatamente o oposto que esse rei está mandando fazer: negociem. Negociem. Eu quero ver quem vai acreditar, quem vai ter compromisso e fé suficiente de saber que eu sou o Senhor. Ele vai no imperador, o imperador coroa, ele volta. Quando ele volta, ele quer ver o que eles fizeram com o dinheiro que ele deixou. E todos aqueles, e quando ele foi, o próprio país mandou uma embaixada atrás dizendo: nós não queremos esse homem como rei. Quando ele volta, ele manda matar todos eles que não queriam ele como rei, e vai ver com os seus servos que é realmente difícil. Que quadro é esse que a gente não conhece? Se você não estiver muito dentro dessa mensagem, você vai criar um negócio doido demais. Você vai passar para todo lado e canto e nunca vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Então essa parábola é uma parábola difícil. Você precisa de muito contexto para entender. E de fato aqui nós temos a segunda vinda de Cristo representada aqui. Ele deixou as minas nas nossas mãos. O que você vai fazer? Você vai simplesmente se encostar e ficar aí para ver de qual é, se Jesus realmente é o Senhor ou não? Ou você vai trabalhar com afinco para o seu Senhor até quando Ele voltar, quando Ele vai trazer e estabelecer seu reino eterno? Está vendo? A mensagem chegou aí. Oi? Difícil, outra parábola difícil, né? A do rico e do Lázaro. Um judeu no inferno, alguém que foi eleito, do povo eleito de Deus no inferno.
E ele foi abençoado, e quem o abençoou foi Deus. Sua colheita deu com fartura, ele era um homem riquíssimo. Deus o abençoou, porque quando ouvindo essa parábola um judeu, ele dizia: esse homem é um homem de Deus, porque ele está próspero financeiramente, porque essas bênçãos virão e te seguirão. Bendito serás no campo, bendito na cidade, bendito. Deuteronômio capítulo 28. Esse aí era do Evangelho da Prosperidade. É antigo isso aí. E agora? Mas aí está, você ser abençoado por Deus, mas não viver de acordo com a vontade de Deus, e isso é possível. Ser abençoado com saúde, inteligência, bens, e não seguir a vontade de Deus, não é segurança alguma de salvação. E tampouco está dizendo que ali a pobreza, a mendigância é o bilhete para a eternidade, e que ser rico é o bilhete para o inferno. Nenhum nem outro, não é essa a lição da parábola. Ok? Não é essa a lição da parábola. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado e lembrar os detalhes da parábola colaboram e respeitam a lição central da parábola. Não fique tentando dar sentido a tudo na parábola, está errado, você vai errar. Não mude a mensagem central da parábola por causa dos detalhes. Não, os detalhes servem à mensagem central. Muito importante isso. Se você inverter isso aqui, acabou. Você vai se perder nas parábolas. Aí vai ter gente com revelação para todo lado. Terceira chave que eu vou te dar: considere o momento em que nasce a parábola. Quando é que essa parábola nasceu? Ela é resultado de uma cura, de uma libertação, de uma expulsão de demônios. Aonde ela nasceu? Ela está sendo emitida em que momento? O que está acontecendo naquele momento para Jesus lançar aquela parábola? Por exemplo, quando Jesus coloca aquela parábola, um reino dividido não pode subsistir, é justamente no momento que ele está expulsando o demônio. Então, ali os fariseus começam a dizer: não, ele expulsa os demônios por causa de Beelzebul. A gente viu isso recentemente. Essa parábola, essa história, ela está bem no ponto aí, ok? Ela é resultado de uma discussão teológica? Geralmente sim. Muitas parábolas são resultado dessa discussão teológica, viu? Dessa discussão que nasce aí justamente desse embate. Então, qual a pergunta? Às vezes vem uma pergunta, alguém joga uma pergunta para Jesus, e Jesus, então, no lugar de responder, ele lança uma parábola. Por exemplo, aquele cara que chega para Jesus e diz: segue-te por onde quer que fores. Porque Jesus não diz para ele, olha, é o seguinte, me seguir é muito difícil, olha, não tenho de comer, não tenho de dormir, vai te custar tudo, eu tenho que ser o primeiro e único na tua vida e tal. Enfim, Jesus dava uma resposta bem lógica, aí no lugar de Jesus vai e conta uma parábola para ele e diz: as aves do céu têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, eu não tenho onde repousar a cabeça. O cara fica pensando naquilo o resto da vida dele. Se ele não respondeu aquela pergunta, se ele não seguiu Jesus, ele vai ficar aqui o tempo todinho pensando naquilo. Então a própria parábola responde muitas vezes uma pergunta que está sendo feita. Às vezes uma parábola, como nesse capítulo nós estamos, ela está num ponto tópico, isso é uma parábola ligada a outra, que está revelando um tema só, o reino de Deus. Então você tem que saber aonde essa parábola, que fez essa parábola nascer, e é importantíssimo observar o que motivou o nascimento dessa parábola, porque essa parábola responde, é a resposta daquela situação. Então você não pode pegar a parábola, tem uma parábola aqui, então pensei a parábola e vou ensinar, eu vou pregar, eu vou ler essa parábola. Não. Essa parábola nasceu no contexto, ela está respondendo a uma situação,
e eu preciso saber qual é, porque senão eu vou tomar ela totalmente contrária àquilo que Jesus quis dizer. A outra chave importante é que as parábolas interpretam as parábolas. As parábolas, elas são interpretadas pelos próprios ensinamentos de Jesus. Aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que o Senhor da Glória ministrou. Outras parábolas parecidas, do tesouro escondido no campo, a pérola de grande preço, são parábolas semelhantes, ok? Então você precisa ter cuidado aí, quando você vai interpretar uma parábola, e você está indo contra o mandamento de Jesus, contra o ensinamento de Jesus, contra o caráter de Cristo, alguma coisa você está fazendo muito errado. Alguma coisa você está fazendo muito errado. Então, você precisa ter cuidado aqui quando você vai olhar para as parábolas, porque você precisa ter o caráter de Deus, você precisa ter o caráter de Cristo, você precisa ter os ensinamentos do Senhor da Glória, as Escrituras Sagradas, porque Jesus não vai emitir uma parábola que vai contra o seu caráter, contra o caráter de Deus, contra a palavra de Deus, ok? Então, você precisa ter cuidado na hora de olhar uma parábola, para você não trazer uma interpretação errada, e fazer às vezes uma subinterpretação. Isso é, você ficou muito aquém do texto, você ficou muito aquém daquilo que a parábola queria dizer, isso é uma subinterpretação, ok? Ou você vai fazer uma superinterpretação, você extrapolou o texto, você foi para cantos que Jesus nunca tinha nem pensado naquilo, Jesus nunca tinha nem imaginado aquilo. Por isso que a gente tem que levar em conta as pessoas que estão ouvindo a parábola, porque elas não estão no nosso contexto, elas não estão no mundo capitalista, elas não estão no mundo globalizado, elas não têm smartphone, entendeu? Então elas não estão no nosso ambiente. Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de tocar as Escrituras, porque senão a gente pode pegar os textos e... por isso é perigoso, o pessoal geralmente tentando dar sentidos a besta que emerge do mar, que emerge da terra, que isso e que aquilo. Cuidado, nem sempre pode, às vezes até parece ser, mas nem sempre pode ser aquilo. Entendeu? O governo europeu de união e tal, não sei o que, Por isso que você vai ver essas bestagens e tudo. A internet G5 aí é a besta. A internet G5, o ano passado e retrasado falaram demais disso. A internet G5, que vai chegar o ano que vem aqui no Brasil, já é realidade de outros países, mas vai chegar aqui. A G5 é a besta. Rapaz, deixa de ser bobo. É só uma internet de melhor velocidade, gente. E a besta, ela quer impedir o culto ao Senhor. É isso que diz Apocalipse. Tem uma internet G5 que vai proibir você de cultuar a Deus. Só se tu for um carnalzão e deixar a igreja para ele ficar na internet. Isso já se faz com a G4 agora, não tem problema nenhum. A Bíblia diz que ele vai se levantar contra tudo que é Deus e culto ao Senhor. Já matou a parada, você não precisa se preocupar, você não precisa ficar andando. Irmão, quando Deus me salvou, sabe o que era a besta? Aqueles códigos de barra que tem todo alimento aí, aquela códigozinho de barra, aquilo era besta. Eu não comprava nenhum produto que tinha aquilo. E morrer de fome. Depois eu percebi que eu ia morrer de fome. Aí eu fui pro texto. Falei, gente, não, mas proíbe o culto. Mas isso aí me proíbe? Não, abestado, isso não é não. Aí é que eu caí em mim mesmo. Porque tem a besta e os abestados. Então assim, irmão, a pessoa entra umas noias, umas vibes muito loucas, umas coisas que você fala, gente, de onde as pessoas estão tirando isso? Então você tem que ter cuidado. Você pode extrapolar um monte de coisa na Bíblia, principalmente nas parábolas. Depois dela renovada. Aí vai para tudo, né? Deixa eu andar, senão eu vou demorar demais. A outra chave importante é considere o momento do ministério de Jesus. Existem parábolas que estão no início do ministério de Jesus. Existem parábolas que estão quando Jesus ele menciona, eu vou para Jerusalém morrer.
Aí tem um grupo de parábolas aí. E tem parábolas que Jesus emite quando ele está a poucos quilômetros de Jerusalém e dentro de Jerusalém. Essas parábolas têm que ser interpretadas, têm que ser compreendidas de uma forma diferente. Essas parábolas, por exemplo, a parábola da figueira que secou. Se vocês tiverem fé, vocês vão jogar essa. Vocês vão dizer, sai daqui e cai no mar. O que Jesus quer dizer com isso? Isso é uma parábola. Essa parábola, ela está dentro do contexto. Jesus veio para Jerusalém para o quê? Para ver os frutos dessa videira, dessa figueira, dessa árvore. E o que ele achou? Só fruto podre. Ele entra e vira as mesas tudinho. No dia seguinte, ele procura esse fruto. Não acha. Ele amaldiçoou a figueira. Por que ele amaldiçoou a planta? E aí Jesus vai dizer, aqui não vai ficar pedra? Você está entendendo o que Jesus está fazendo? Se você tirar essa mensagem, se você tirar essa parábola desse contexto, você vai entender um monte de coisa errada. Você vai dar sentido a um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver. Essas parábolas têm que ser interpretadas dentro desse contexto. Por exemplo, as parábolas do capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, que nós vamos ver quando chegarmos lá. Elas estão todas dentro, Jesus está dentro de Jerusalém. Jesus está falando da sua segunda vinda, Jesus está falando da destruição de Jerusalém. Então, há todo um contexto aí. Se você tirar isso do contexto, você vai errar muito. E a última chave é considera a estrutura das parábolas. Aqui é uma coisa um pouco mais difícil, mas importante. Por exemplo, elas têm cenas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, da minha parte dos bens que me cabem. O pai lhes repartiu uma vez. Depois de ter vendido tudo, foi para um outro país. E lá dissipou tudo. Cenas que vão quebrando ela. Cada cena dessa tente achar as palavras-chave dela. É importante você ver as cenas, os quadros. É importante porque você consegue compreender o raciocínio do Senhor. E aí tem uma estrutura literária, geralmente quiásmica, que é o primeiro versículo corresponde ao último, e assim vai, até que o centro de tudo não é o fim, mas é o meio. Isso é um modo de pensar, irmão. Olha, esse texto que nós acabamos de ler aqui hoje, é um quiasmo. Esse que Jesus está dizendo, que está interpretando, porque ele fala em parábolas, é um quiasmo esse texto. Eu não tenho nem como te mostrar isso aqui, eu tinha que ter uma lousa aqui, esse é um negócio complexo. Mas os salmos são muitas vezes escritos assim. A ideia central não está no fim, mas está no meio do salmo. Muitos salmos são escritos assim. Era a maneira daquelas pessoas pensarem. Era a maneira daquelas pessoas pensarem. A gente não pensa assim, por isso que é tão difícil para a gente entender isso, e compreender a palavra. Então elas estão dentro de uma estrutura difícil, geralmente 7 cenas acontecendo, geralmente assim as parábolas, elas têm 7 cenas acontecendo. Então você identifica as cenas, se você precisa contar elas não, mas só vai te identificar, já é show de bola. Vê o clímax aí, e disse consigo mesmo, voltar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Quantos trabalhadores do meu pai? Esse é o clímax. E tem um outro, que é quando o pai mata o bezerro gordo. Então, compreender essas cenas, e ler o texto devagar, e reler o texto de novo, e meditar nele, e ver a intenção de Jesus, e ver qual o ponto central, não chegar para emitir, para colocar sua ideia no texto. É muito difícil, mas esse é o certo, é chegar para ouvir. Eu estou aqui para ouvir o que o texto está para dizer. Eu não estou aqui para impor nada, eu não estou aqui para achar nada, eu estou aqui só para ouvir o texto. Li o contexto e não, ok, Jesus está falando para tal pessoa. Começa a anotar, sublinha no texto, os fariseus. Então eu já sei quem é o povo-alvo. Qual ambiente? Aconteceu alguma coisa, uma discussão, uma pergunta, uma cura, o que é? Você vai lá e sublinha também. E vem olhando o texto, isso vai ajudar você a ver. É importante, irmãos. Quem me dera que quando eu era novo convertido, ou quando eu era crente, novo,
ou até já um pouco mais velho, alguém tivesse me dado essas chaves, para eu entender as parábolas. Ia ser uma bênção para a minha vida, porque você vai lendo e não tem um norte, não tem uma percepção daquilo, e acaba você patinando em algumas coisas que você não tinha necessidade, e acaba dando ideias erradas, entendendo errado, não tirando a aplicação, o princípio verdadeiramente para a sua vida. E eu quero te animar, irmão, a que você use as parábolas. Conte as parábolas. Conte as parábolas para as crianças. Conte as parábolas para as pessoas que estão perto de você. Use as parábolas como um meio evangelístico, mas conta o mistério, tá? Senão a pessoa não vai entender nada. Mas use as parábolas, fale delas. Conte as parábolas para as pessoas da sua família, do trabalho. Conte as parábolas. Explica as parábolas. Principalmente para crianças, eles são doidos em história. Aí você conta aquela parábola com emoção, né? E tal, aquela coisa, eles ficam ali com você, e então você explica e chama aquelas crianças ao arrependimento, ou aquele adulto, enfim, ok? Que Deus nos abençoe e nos dê sua graça para que possamos entender melhor a sua palavra. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esta noite, pelo privilégio da tua palavra. Obrigado, Senhor, meditar na tua palavra, porque o Senhor nos deu, preservou de uma maneira tão bela, Senhor, tão extraordinária a tua palavra, Senhor, e de forma tão criativa, Senhor. O Senhor nos entregou, a tua palavra não tem limite, não tem, como diz o salmista, não tem que toda a perfeição tem o seu limite, mas a tua palavra, ela está para além da perfeição humana. É a tua palavra, ela é ilimitada. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos sede e fome de olhar para a tua palavra e ler e meditar e anunciar essa palavra, Senhor, com todo o nosso coração. Abre os nossos olhos, ilumina as nossas mentes para que possamos, ó Deus, estudar a tua palavra, meditar na tua palavra, amar a tua palavra, Senhor, e anunciá-la, e que sejamos fonte de bênção na vida de outros, Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos gratos em nome de Jesus. Amém.